Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula, nessa aula, nós vamos falar sobre Roma Antiga, né? Roma Antiga tem muito mais do que uma história. Roma acrescentou muito na nossa vida, né? Os romanos acrescentaram muito na nossa vida. Então é muito importante saber sobre a Roma antiga. Curiosidades, por exemplo, a língua latina para o crescimento do cristianismo, as leis, né, o direito que nós vemos hoje, muitas coisas surgiu lá na Roma antiga. Vou compartilhar com vocês aqui, né, compartilhar com vocês aqui a nossa aula dessa semana que é Roma antiga. A história de Roma, ela é fascinante. A história de Roma, ela é muito legal, tá? É claro que aqui vai ser um resumo, porque a história de Roma é muito grande. São 3.000 anos de história, são muitos e muitos séculos de história, né? Então, os avanços conseguidos na civilização romana são grandiosos, né? De uma pequena cidade, de uma pequena cidade, de uma pequena história da mitologia, de um mito, de uma lenda do Rômulo e do Remo, chegou-se a grande cidade, né? Quando nós conhecemos Roma, geralmente quando se fala em Roma você já pensa logo no Vaticano, logo no Papa, né? O Papa ele mora lá em Roma e o Vaticano é um país dentro da cidade de Roma, o menor país do mundo, né? O direito romano, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na aula de hoje, está presente na cultura ocidental até os nossos dias. Quando nós falamos de cultura ocidental, nós estamos falando da nossa cultura. Nós estamos, por exemplo, nós estamos falando do latim, né, que deu origem à língua portuguesa, à língua francesa, à língua italiana, à língua espanhola, tá? E a origem de Roma, ela é bem mitológica, né? Os romanos explicam a origem de Roma com o mito de Rômulo e Remo, que eram dois irmãos, segundo a mitologia romana. Esses gêmeos foram jogados no rio Tibre, que é o rio que a cidade de Roma foi construída perto, né, nas margens do rio Tibre, e uma loba resgatou os dois gêmeos, que os amamentou, eles foram criados e posteriormente adotados por um casal de pastores, né? Um casal de pastores, e quando se tornaram adultos, os gêmeos retornaram à sua cidade natal, que era chamada de Alba Longa, e eles ganharam terras e fundaram a cidade de Roma. Rômulo matou Remo e Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. Realmente, Roma teve um primeiro rei chamado Rômulo, mas não se sabe se a cidade foi quem criou Rômulo ou se Rômulo criou a cidade. Por quê? Porque Rômulo não teria condições de criar a cidade sozinho. A cidade é um ajuntamento de pessoas, né? A cidade é um ajuntamento de pessoas, ela tem que se tornar uma vila e assim ela vai crescendo. Então, provavelmente é uma lenda e é um mito. Então, os romanos não sabiam diferenciar muito bem o que era mito, do que era lenda, do que era verdade, né? As origens históricas de Roma. De acordo com os historiadores, a função de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica. A Península Itálica é aquela botinha, né? Onde está lá a Itália. Então, são gregos, etruscos e italiotas. Tá? Nessa região, desenvolveu-se economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade era formada por patrícios. Patrício eram as famílias nobres, os grandes proprietários de terras, e plebeus. Plebeus eram os pequenos comerciantes,
artesãos, pequenos proprietários, que até então não eram cidadãos romanos, né? Mas que à medida que vai passando o tempo, eles vão adquirir poderes, eles vão lutar pelos seus direitos, tá? O sistema político de início era a monarquia, depois vai se tornar uma república. A cidade era governada por um rei de origem patrícia, de origem etrusca, né? Tiveram muitos reis de origem etrusca. A religião era politeístas, deuses, muitos deuses da mitologia grega foram transformados em deuses romanos. Por exemplo, Zeus, o principal deus da mitologia grega, foi transformado em Júpiter na mitologia, na crença religiosa romana. A República Romana, ela o período republicano. República significa coisa de todos, né? Ou seja, bens de todos. Aquilo que era república tem que ser repartido a todo o povo. Nós temos como exemplo nosso país, que hoje nós vivemos num regime republicano. Tinha o Senado romano. De início, o Senado romano, formado em sua maioria pelos patrícios, eram 300 senadores. Depois, a partir do século I, do primeiro século, do século I, o século I depois de Cristo, passou a ser 600 senadores. E esses senadores tinham a função de fiscalizar o rei, de fiscalizar os governantes, os cônsules, né? E as atividades executivas eram exercidas pelos cônsules, né, e pelo tribuno da plebe. Esse tribuno da plebe era o representante dos plebeus, né, que eles foram adquirindo poderes à medida que foram lutando por seus poderes, para ter representação, para que as decisões não ficassem somente com os patrícios. A criação dos tribunos da plebe estava ligada à luta com os plebeus por uma maior participação política e melhores condições de vida. Em 367, foi aprovada a Lei de Licínia, que garantia a participação dos plebeus no consulado. 2 cônsules eram eleitos, um patrício e um plebeu. Essa lei também acabou com a escravidão por dívidas, que era válida somente para cidadãos romanos. Tá? Foi uma vitória dos plebeus. A formação e expansão do Império Romano. Após dominar toda a Península Itálica, os romanos partiram para a conquista de outros territórios, com um exército preparados, com muitos recursos. Por que eles buscaram outros territórios? Porque eles buscavam espólios de guerras. Então, a partir das conquistas, eles iam ficando mais ricos, eles iam conseguindo mais coisas, e por isso Roma vai crescendo, né? O Império Romano vai crescendo bastante. Eles começam a dominar, passam a dominar o Império, passam a dominar o comércio, né? Eles passam a dominar o Mar Mediterrâneo, e após dominar a cidade de Cartago, Roma ampliou as suas conquistas, dominando a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia, a Síria, a Palestina, né? Quando nós falamos de povos bárbaros, por exemplo, nós estamos falando daqueles povos que não eram romanos, daqueles povos que não eram cidadãos romanos. Porque à medida que foi passando essa história, à medida que foi passando as coisas, Roma passou a dar cidadania àqueles povos que eram conquistados. Então, esses povos conquistados também passaram a ser chamados de cidadãos romanos, né? Os principais imperadores romanos, tiveram muitos, mas esses são os principais. Augusto, que vai do ano 27 a 14, do ano 27 a 14, né? Tibério, de 14 a 37, Calígula, de 37 a 41, Nero, de 54 a 68, Marco Aurélio, de 161 a 180, e Comodos, de 180
a 192. Boa parte desses imperadores romanos foram assassinados, tá bom? A chamada política do pão e circo. Como que era essa política do pão e circo? A política do pão e circo era o seguinte: Roma teve um certo começou a juntar muitas pessoas, muito desemprego, a escravidão muito grande, né? E aí os imperadores ou as pessoas que tinham altos cargos públicos, eles tinham medo que essas pessoas se rebelassem. Então criaram a política do pão e circo, que muitas vezes consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Existiam festas que duravam, por exemplo, 6 meses, 3 meses, 4 meses, que duravam bastante, né? E vocês estão vendo aí de fundo o Coliseu, e eles se reuniam nesse Coliseu para ver as pessoas morrerem, para ver eles serem gladiados, serem devorados pelos leões, né? E aí a população carente, participando dessas festas, acabava esquecendo daquilo que era real. Então foi chamado de política do pão e circo, né? Muita coisa hoje existe no nosso meio também, né? Às vezes o pessoal é entretido aí e nos bastidores das nossas políticas, nos bastidores das coisas, acontece aí também chamada política do pão e circo. A cultura romana ela foi muito influenciada pela cultura grega, né? Eles copiaram, por exemplo, a arte grega, a pintura grega, a arquitetura grega e até um pouco da religião grega. Eu já falei para vocês que alguns deuses gregos se transformaram em outros deuses romanos, né? Então a religião era politeísta e a cultura romana era uma cultura muito grande. Os romanos eles eram espertos, eles conseguiam pegar aquilo que eles achavam de legal, nas outras culturas. Então eles pegavam e eles levavam para ele, não desperdiçavam como outros lugares, tá? Então a religião romana, vou baixar meu celular aqui que esse barulhinho está incomodando pra caramba. Deixa eu pôr aqui no silencioso. Então a religião romana era politeísta e existia vários deuses, né? A crise e decadência do Império Romano, por volta do século III, o Império Romano passava por uma enorme crise política, corrupção dentro dos governos, gastos luxuosos, as festas nababescas, aquela bagunça danada, crise no exército, o exército tornou enfraquecido, as fronteiras ficaram cada vez mais desprotegidas, muitos soldados sem receber salário deixavam suas obrigações militares, né? Então, no ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla, Istambul, né? Em 476 chegou ao fim o Império Romano do Ocidente, após a invasão dos povos bárbaros, que é aqueles povos que eu falei para vocês, eram chamados de povos bárbaros porque não eram romanos. Entre eles os visigodos, os vândalos, os burgúndios, os suevos, saxões, ostrogodos, hunos e por aí vai. Foi o fim da antiguidade e o início de uma nova era chamada de Idade Média, né? Então, a Idade Média começa com o fim do Império Romano. O legado romano é muito grande, né? Se você se interessar, procure saber, procure estudar um pouquinho do Império Romano, que vocês vão gostar, vocês vão achar muita coisa. Muitos aspectos culturais, científicos, artísticos, linguísticos continuam presentes até os nossos dias, até hoje, enriquecendo aí a cultura ocidental. Podemos destacar, por exemplo, o direito romano, técnicas de arquitetura, as línguas latinas, inclusive o nosso português, né, que é de origem latina, que é de origem do latim
romano, por exemplo, o português, o francês, o espanhol, o italiano, técnicas de artes plásticas, filosofia e literatura, tá bom? Tá aí embaixo para você as referências onde você pode procurar. E agora tem as atividades para que você faça no seu caderno e envie, mostre ao seu professor. Se você tiver alguma dúvida, fale com o seu professor, consulte o seu professor e não se esqueça de dar o ok, fazer uma chamadinha lá para o professor, porque isso é muito importante, tá bom? Vai aí as perguntas que vocês vão receber, vai aí para vocês nos grupos, né? E aí vocês vão responder tudo certinho, tudo bonitinho, porque vocês são ótimos, vocês são top, vocês são excelentes, né? Então, esse material foi organizado pelo professor Felipe Reis e gravado por mim, professor Hernani Freitas, tá bom? Até a nossa próxima aula. Deixa eu interromper aqui, né? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, a próxima correção, nosso próximo assunto, tá bom? Um grande abraço para vocês. Estudem bastante. Estudar abre as portas para todos os horizontes. E estudo, conhecimento, ninguém tira de você, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.